Olá, nós somos alunos da Universidade Federal de Rondonópolis e vamos falar sobre a doença de Algésia. O grupo é composto por mim, Débora, pela Yara e pelo Jusenilton. A doença de Algésia, ela é uma doença infecto-contagiosa que causa grandes prejuízos econômicos. Ela foi descrita pela primeira vez no ano de 1813 em um rebanho de bovinos dos Estados Unidos. E nessa espécie, essa doença ela causava uma grande prurido, sendo denominada então de peste de coçar. Já em 1902, o pesquisador húngaro Aladár Algési fez um experimento e ele comprovou que não se tratava de uma peste. E foi a partir de então que a doença ela passou a ser denominada de pseudorraiva ou doença de Algési. E por que de pseudorraiva? Porque a doença de Algési ela causa sintomas nervosos em cães e gatos e que podem ser confundidas com a raiva. E por isso ela recebeu essa denominação. O primeiro diagnóstico da infecção no Brasil ocorreu no ano de 1913 e nos últimos anos a infecção foi mais frequentemente relatada no sul do país. A última ocorrência em Granja aconteceu no ano de 2018 no Paraná. A doença de Algésia, ela é causada por um vírus da família herpes vírus, subfamília alpha herpes virinae, gênero varicelo-vírus. Ela pode acometer os suínos domésticos, suas escrofas, silvestres e acelvajados, além de uma grande variedade de mamíferos como bovinos, caprinos, equinos e mamíferos silvestres. Esse vírus provoca na maioria desses mamíferos uma infecção caracterizada por elevada letalidade e uma prurido intensa, como já foi dito no início. O suíno, no entanto, é considerado um hospedeiro natural e principal reservatório do vírus, servindo como fonte natural da infecção para outras espécies como bovinos, caninos, felinos, ovinos, caprinos, entre outros. E nessas espécies é uma doença letal. A doença ela ainda está presente no Brasil, porém o país possui legislações nacionais para o programa de erradicação, como a Instrução Normativa de número 8, de 3 de abril de 2007. A suspeita ou ocorrência ela deve ser notificada imediatamente ao Serviço Veterinário Oficial no prazo de 24 horas de seu conhecimento. Está caracterizada segundo a Instrução Normativa de número 50 do ano de 2013. E a doença é de notificação obrigatória à Organização Mundial de Saúde Animal, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. Os sinais clínicos em leitões de maternidade é febre, anorexia, hipersalivação, sinais nervosos e incoordenação motora, posição concentrada, morte de 1 a 5 dias, com mortalidade que pode chegar até 100%. Em leitões em crescimento e terminação, acontece febre, anorexia, atraso no crescimento, sinais respiratórios, sinais nervosos podem ser observados, recuperação de 5 a 10 dias, mortalidade de 1 a 2%, ou maior se houver infecção secundárias. Como podemos observar nessas imagens, a desordem neurológicas são a incoordenação motora. E exemplos disso são pedalada, posição concentrado. Em leitões de mais de 30 dias, pode ocorrer de forma combinada, que é a nervosa com a respiratória, sendo a respiratória mais comum, e os sintomas dela é resfriado, tosse. Em suínos reprodutores, é febre, anorexia, constipação, hipersalivação, falsa mastigação, infertilidade, sinais respiratórios, incoordenação leve e paralisia de posterior são raros e mortalidade de 1 a 2%. Já em matrizes infectadas durante a gestação, pode ocorrer atraso no retorno ao cio, abortos, fetos mumificados e nascimento de leitões fracos.
Sobre a transmissão da doença de Algésic, o vírus patógeno ele está presente em todas as secreções e excreções dos infectados. Então, a contaminação de outros animais ocorre através de contato direto ou indireto com essas secreções. A transmissão de forma direta, ela, então, pode ser por contato entre os próprios animais, por contato com as secreções e excreções, inclusive contato com sangue e com sêmen, e pode ser por aerossóis, como no caso de espirros. Já as formas de transmissão indireta, elas podem ser via água ou alimentos contaminados, contato com equipamentos e materiais, veículos que vêm de fora da granja, podendo portar o vírus, pelo trânsito de pessoas na granja, o trânsito dos funcionários dentro da granja. O período de incubação da doença é de 2 a 6 dias, ou seja, ele se infecta e após 2 a 6 dias que ele vai começar a demonstrar sinais clínicos. Existem também os suínos assintomáticos, sendo essa a forma latente da doença. Esses animais são reservatórios do vírus e podem infectar outros animais da granja. Uma vez que um rebanho se infecta, muitos animais permanecem ali com a forma latente para o resto da vida. Apesar deles não mostrarem os sintomas, ao sofrerem algum tipo de estresse, como por exemplo mudança de um rebanho para o outro, o vírus ele é reativado e passa a ser transmitido. Por isso, por lei, é proibido que um rebanho que já foi infectado, né, que já deu comprovação positiva alguma vez, é proibido que esse rebanho venda suínos para reprodutores. Atualmente não há tratamento para essa doença e ela não possui cura. Dentro das formas de prevenção da doença, estão algumas medidas como não introduzir suínos de origem desconhecida no rebanho e que não tenha um exame negativo que comprove que ele não tem doença de Algésic. Comprar somente suínos de granjas certificadas, evitar criações extensivas, principalmente soltos em áreas de preservação permanente, para que não tenha chance dos seus animais terem contato com animais silvestres que tenham o vírus. Não criar suínos em associação com bovinos, ovinos ou caprinos. Usar cercas ou telas adequadas que vão evitar que javalis ou javaporcos entrem na sua granja. Limpar, desinfectar, fazer o vazio sanitário corretamente nas instalações. Manter os veículos e equipamentos usados sempre limpos e desinfectados. E fazer um controle de pessoas e de veículos que passam pela sua granja. Para um controle da doença, existem medidas a serem aplicadas em casos suspeitos da doença de Algésic, como a interdição da unidade epidemiológica com a suspeita, colheita de amostras dos animais para diagnóstico laboratorial, isolamento dessa granja, e rastreamento dos animais que entrarem e saírem na granja. Em casos de focos confirmados, as medidas são o despovoamento imediato ou erradicação dos animais, ou também pode ocorrer o despovoamento gradual, de acordo com a situação epidemiológica. Fazer também desinfecção e vazio sanitário e prestar atenção nos animais sentinelas da região. A vacinação só pode ser realizada após o diagnóstico positivo para a doença. Estratégias de vacinação, elas só são aplicadas depois de uma avaliação do DSA, que é o órgão de defesa sanitária animal, e é proibido que se faça uma vacinação preventiva. A Embrapa Suínos e Aves, em estudo do custo de surto da doença em uma granja de ciclo completo, com 2.815 matrizes e 28 machos, no prazo de 6 meses, constatou prejuízo equivalente a 12,5 mil de suínos em ponto de abate, o que na época representava 3% da receita anual da propriedade. Em 2001, foi estimado um prejuízo ao setor de Santa Catarina de 931 mil ao ano, e nesse valor entra perda por mortes,
produtividade com vacinação, fora prejuízos com a proibição de comercialização de reprodutores, e essa doença é uma barreira para a exportação. Aqui nós trouxemos uma notícia sobre o reaparecimento da doença de Algesic após 20 anos no Rio Grande do Sul. Na matéria fala sobre o produtor ter tido que abater todos os seus 46 animais e 200 outras propriedades ao redor estavam sendo monitoradas. Ainda é citado sobre o município ficar impossibilitado de exportar animais por 12 meses, sendo essa uma medida que tem grande impacto econômico local. Essas são as nossas referências. Obrigada pela atenção.